mais um café digital. Hoje com meu amigo Jorge Lessa. Acho que a gente se conhece desde 2002, 2003, alguma coisa assim, que eu me lembre. Por volta de 2001, 2002, eu acho. Quase 20 anos, né, meu? Nem parece, somos tudo novinhos, né? Você tá com os cabelinhos brancos, aí tá com cabelinho branco. Cabelinho branco, aí eu deixei crescer a barba, aí eu fiquei desapontado que crescia mais barba branca do que preta, né? É por isso que eu não deixo a barba crescer, meu, porque minha barba é totalmente branca, né? Então é horrível, né? Então já foi gerente de projeto, já foi líder de tecnologia, já foi diretor de inovação, country manager. E há uns 2 anos para cá, saiu do mundo corporativo e está num desafio grande de empreendedorismo, não é isso? Focado em formação na educação. Conta um pouquinho da sua jornada, da sua história aí. Comecei bem novo na área de tecnologia. Foi um negócio meio natural, porque eu era um adolescente que gostava muito de games, então eu jogava muito, e aí até quando eu tinha 15 anos, eu com um vizinho meu, um amiguinho meu, a gente abriu uma locadora de games na época. Já era empreendedor, né? A gente abriu na casa da avó dele. Ela foi morar na parte dos fundos da casa e a gente montou uma locadora lá. Então, esse foi meu primeiro empreendimento, com 15 anos. E aí depois eu fui fazer minha carreira profissional, fui trabalhar numa empresa de motores, que era MWM na época, tinha 17 anos. E aí em 97, 98, comecei a trabalhar com SAP, dentro dessa empresa mesmo, a gente começou a fazer o downsize. Alguns anos depois eu saí de lá e foi quando a gente se conheceu, no projeto da Piratininga na época, né, da Cisão, foi naqueles projetinhos que acontecia ali na Bandeirantes, Piratininga. E depois virei para gerente de projeto, né? E na realidade, assim, essa minha retomada empreendedora aí voltou tem uns 4 anos. Quando eu assumi um papel de diretor de inovação, foi uma unidade de negócio que a gente construiu dentro de uma consultoria. E lá meio que eu era um parceiro de negócio, sócio dessa unidade de negócio. Então ali a vida começou a mudar bastante, né? Que quando você vira empreendedor, você vê o valor de ser empregado, né? Você vê os benefícios de ser empregado. Você vira empreendedor, você perde isso. E você começa a dar valor àquilo que você tinha. Era uma coisa que, quando você é empregado, você pensa ao contrário. Ah, não, eu quero ser empresário para ganhar muito dinheiro, né? Deixar de ser empregado, não ter patrão. Doce né? ilusão, Mais ou menos né? assim. E aí você começa a empreender, e aí você vê que não é nada disso. Só né? que tem um negócio, a satisfação de realização, né? Aí quando você empreende, a satisfação é bem maior. Exato. Quando você consegue alcançar os seus objetivos, você consegue ter um sucesso, aí é um senso de realização muito grande, né? E é isso que a gente busca. E tem uma série de desafios aí, né? Tem um desafio financeiro, tem um desafio do objeto que você está empreendendo, né? Daquilo que você está desenvolvendo, do negócio em si. Quando eu comecei a empreender de forma institucional, que foi com a consultoria, eu peguei um momento de mercado muito ruim. Foi muito difícil para alavancar o negócio. Agora, o desafio é você buscar uma solução que atenda o seu mercado consumidor, né? Ao longo desses 1 ano e meio aí, empreendendo na área de educação, o negócio já mudou em algumas maneiras de atuar e atender o cliente. Primeiro eu montei uma ideia de negócio para atender o cliente de uma forma que ele não estava sendo atendida, mas vi que também não funcionava bem. E aí eu fui mudando. Aquela velha história, né? É fazer com eles, né? Do que fazer para eles, né? Exato. Então, assim, você depende muito do cliente para saber o que de fato vai funcionar ou não. Você faz aquilo que ele precisa. E o desafio também que às vezes ele não sabe o que ele precisa, é o que ele quer. Então você tem que pensar uma forma de atender o desejo dele sem ele saber muito bem o que é aquilo. Tem que fazer um design thinking. É um outro desafio. Né? Outro assim, antes de a gente entrar nesse assunto aí, que tem muita gente que é curioso, né? Você tem lá 2 filhos, né? Tal, mais a patroa. Como tá sendo, né? Seu isolamento social aí, né? Com a pandemia aí, chegou a pandemia. Como que tá sendo essa convivência? Mudou alguma coisa da sua rotina? Você já era uma pessoa que já trabalhava home office? E aí, conta um pouco da sua história. Assim, eu sempre tive uma preocupação muito grande com relação a essa questão da pandemia, né? Então eu acompanhava de longe o que estava acontecendo lá na China, né? Depois na Itália. E aqui no Brasil, as pessoas não tinham uma consciência em relação a isso. Foi um período de aculturamento aqui dentro de casa, né? Eu conversava muito com a minha mulher e ela não tinha a mesma visão que
que eu. Então aí foi um trabalho de convencimento aí de 2 meses aí. E aí aí foi mais fácil tomar as ações aqui em casa. Coisas, por exemplo, dar banho em saco de feijão, né? Você nunca pensou que ia ficar... Você virou especialista de alguma coisa nas tarefas de casa aí ou não? A gente teve que fazer uma força-tarefa aqui, né? Primeiro assim, teve a mudança familiar em relação à presença. A minha mãe, ela já é idosa também e ela morava aqui perto. A gente achou por bem trazer ela aqui para dentro de casa para ela correr menos risco, porque ela vivia sozinha e a gente tinha medo que ela tivesse contato com as amigas. E aí, trazendo ela para cá, a gente consegue controlar mais essa convivência rotina. aí, tendo sua mãe junto de casa aí, alterou a rotina aí ou não? Altera, mas ajuda bastante, porque a gente tem 2 filhos e a gente precisa trabalhar. Minha esposa está trabalhando também home office. Eu já trabalhava de home office sozinho, não tinha ninguém em casa. Aí agora você está trabalhando e tá o filho chamando, o filho gritando, né, chorando. Aí ela ajuda bastante para domar as ferinhas aqui. E aí a gente fez uma força-tarefa aqui em relação às atividades de casa, né? Então cada um é responsável por uma área aqui da casa. Então eu fico aqui com a sala de TV, com o escritório, né, com os outros cômodos aqui, e a gente vai dividindo aí as tarefas. Definiu uma agenda para fazer essas atividades, né? A gente não faz todo dia, vai ficar limpando casa, né? Então a gente faz uma vez por semana, reserva ali um tempo. E aí eu demorava, sei lá, 6 horas para fazer as atividades aqui. Hoje eu faço em 2 horas ainda tranquilo, né? Então a gente vai se aperfeiçoando. E você criou uma rotina aí com seus filhos? A gente tenta. Assim, às vezes precisa mudar uma coisa ou outra, né? Dependendo dos compromissos que a gente tenha, mas a gente estabeleceu uma rotina para eles também. Então, de manhã ele tem a hora do café, tem a hora das atividades da escola, as próprias aulas remotas que ele está fazendo, os exercícios, a hora da brincadeira, a hora da televisão, o celular. Então, a gente estabelece essa rotina para a criança. A criança tem essa necessidade de rotina, senão ela se perde, aí começa a ficar nervosa, tem um peso emocional, psicológico grande. E quando tem que mudar, a gente tira as alterações que a gente precisa fazer e depois a gente comunica ele, né? Então, são várias atividades que eu preciso executar, né? Então, por exemplo, tem a parte comercial, tem a parte de produto, tem a parte de desenvolvimento. Então, você vai trocando ali os vários chapéus. E é difícil, você precisa se organizar para realizar todas essas tarefas ao longo do dia, da semana. Às vezes, você está com humor para fazer uma atividade bem, aí você faz, mas você precisa mudar para fazer a outra atividade também. Só que, às vezes, é algo que você não gosta ou não está com humor adequado para fazer aquilo, mas você precisa fazer, né? E é difícil porque quando você empreende, você está sozinho, né? Você não tem ninguém ali nem para te incentivar, nem para conversar, nem para te cobrar. Depende muito do seu estado emocional. E você é um cara da educação, quebrando status quo de educação, trazer educação através do mundo de plataformas, do mundo digital. Conta um pouco da sua história, do seu propósito e como você está vendo a situação atual. É muita coisa, né? É um impacto muito grande na área de educação. E você passou isso com o seu projeto, né? Você comentou que você teve um impacto. Na prática, muitas atividades que a gente fazia presencial não precisavam ser feitas presencialmente, mas era algo que que as pessoas já adotavam, era algo confortável e às vezes é até uma questão de controle, né? Ah, não, eu quero que eles estejam aqui, porque eu quero ver que ele está aqui, está trabalhando, né? Eu quero conversar com ele aqui do lado. E na área de educação, tem alguns aspectos importantes ali, né? Porque a criança, até uma certa idade, parte do desenvolvimento dela, cognitivo, ela vem da convivência com os amigos. E isso é um impacto muito grande. Eu não estou falando nem da absorção do conhecimento, mas da convivência, do respeito, né? Do relacionamento. Isso vem com o quê? Com a interação que elas fazem com os coleguinhas. Então, por exemplo, meu filho está com 6 anos agora. Ele sente muita falta dos amigos, de conviver, de brincar, né? Ali que você começa a criar os laços, a respeitar, e isso ele não tem, né? Não está tendo esse desenvolvimento social. Esse eu acho que é um dos grandes impactos. O outro, e aí ele arruma alternativas, né? Por exemplo, o celular, boa parte do dia com o celular do lado, em conferência com os amigos. Então, tá lá os amiguinhos da escola, cada um tá fazendo uma coisa diferente, mas eles estão conversando, estão se vendo ali. Então, meu filho tá vendo televisão, a outra tá brincando com a boneca, a outra tá fazendo
fazendo alguma coisa, mas eles estão juntos, é a forma que eles têm de poder se conectarem, né? Então é a geração pandemia, né? É a forma que ele encontra de melhorar esse aspecto. Agora, tem outras questões práticas, né, da educação. Começa, por exemplo, muitas escolas estão usando o Zoom, ferramentas como essa. Eu, como pai, pegar uma criança de 6 anos, 8 ou 10, que seja, colocar ela na frente de um computador para ela ter aula, que ela não entende muito bem o que está acontecendo ali, que está do outro lado, né? É difícil, porque precisa ter uma presença constante ali. E às vezes o pai, ou ele não pode, ou ele não quer, ou não sabe como fazer aquilo, né? E aí a gente precisa se adaptar nesse sentido também. Então, da rotina que a gente falou, né? A gente se adaptou em relação a isso também. A gente senta com ele, a gente tem que praticamente fazer com ele. A gente é o professor dele aqui, né? No sentido de manter a concentração, de orientar, etc. Homeschooling. E aí ele tem a aula remota. O homeschooling. E aí é engraçado, né? Porque ele tem problemas de adaptação em relação a isso. E aí um dia ele falou pra gente que aquilo ali não era aula de verdade, né? E aí a gente teve que explicar, não, que aquilo era uma aula de verdade, né? Mas ele não entendia aquilo como uma aula de verdade, né? Então, é o problema da concentração, né? E o problema da criança saber que aquilo lá é uma aula de verdade, né? Daqui a pouco eu vou pegar um quarto aqui, vou colocar uma plaquinha lá na porta, escola, né? Vou botar uma carteira lá para ele, uma lousa, para ele tentar entender que aquilo é uma escola, né? Mas, então, assim, essa questão da percepção da criança também em se adaptar, né, em ter fazer homeschooling, educação à distância, é um processo também de aculturamento para eles, né? Eles estão aprendendo ainda. E para o professor, porque o professor ele precisa mudar a maneira, o método de ensino dele, que ele já não está mais lá do lado da criança para pegar na mão da criança e fazer com ela, explicar da forma que ela costumava, que o professor costumava explicar. Então tem que mudar, né? E eu acho que está sendo muito, na maioria dos casos, meio que tentativa e erro, experimentação. Então eles estão tentando ver uma forma com que isso funcione. Porque, assim... Você sente que tem muita resistência também em querer adotar algo, conceito, metodologia digital, alguma coisa assim, ou realmente nós estamos numa tentativa e erro muito grande, né? Fica faltando um pouco de um método de uma gamificação de aula, alguma coisa que realmente seja atrativa a essa moçada que está aí. Acho que fica faltando alguma coisa desse tipo assim. Não, tem isso também, né? E assim, eu não sei se você falou em resistência, né? Eu não sei se é resistência, porque as escolas estão no meio dessa confusão, né? Então, elas não podem dar férias indefinidamente. Daqui a um mês a gente volta à normalidade, né? E eu acho que a resistência que acontecia era mais nesse sentido. Não era nem resistência, né? Era uma falta de consciência. Esperança de que voltasse ao normal. Exato. Uma falta de consciência do que realmente estava acontecendo. E isso aí, né? Elas esperavam que fosse voltar ao normal em pouco tempo. Agora, já se passaram aí 2 meses, né? Então, férias já é um recurso que não existe mais e tem que se adaptar. Então, ela está no meio desse processo de adaptação. Mas eu acho que ela ainda tem na cabeça... de resolver o problema, né? Mas, exato. Resolver o problema por soluções fáceis. Passa todo mundo. A gente recupera no final do ano. Feriado, né? Agora tem que resolver isso aí, né? Então, tipo, a gente recupera no final do ano, não vai ter férias no final do ano, coisas desse tipo. Eu acho que a resistência, né, é essa falta de consciência, talvez, de uma piora ou de um momento mais extenso que a gente viva em relação à pandemia. Então, eu acho que algumas escolas, né, não sei se a maioria ou não, mas minha percepção minha, talvez elas estejam trabalhando com essa perspectiva. Vamos fazer alguma coisa aqui, paliativa, nesse período, e aí agora já, depois das férias do final, do meio do ano, já volta à normalidade. Então, assim, não vai voltar à normalidade. O Estado, eu acho que saiu uma matéria ontem, aqui em São Paulo, o Estado já falou que não vai, até o final do ano, eles vão fazer atividades remotas. Então, a criança vai até a escola e é outro aspecto, né? O ensino público ele é diferente do privado, porque ensino público não tem computador, não tem Zoom, né? Não tem aula remota. A criança ela vai na escola, pega os livros, vai para casa
faz as atividades sozinha. Talvez para a maioria dos pais que têm os filhos na escola pública, ele não tenha condição de sentar do lado dele e ensinar com ele. Não tem nem conexão, né? não tem equipamento, Não né? tem. Às vezes o cara mora numa favela que o quarto é a sala e a cozinha junto, tem um monte de gente junto, então é Exato. difícil, né, cara? Nós temos outros problemas além de tudo isso, né? Tem uma inclusão muito forte a ser feita aí. Exato. Então, a inclusão digital, a adoção de ferramentas digitais por boa parte da população, ela não é possível. Então, essa é uma dificuldade, né? Uhum. E aí tem a questão do Enem, né? Tem Enem, não tem Enem? É uma complicação. Então, assim, eu vejo que as escolas elas estão trabalhando com essa esperança, né? E aí as esperanças elas vão terminando, vão acabando ao longo do tempo, na medida que se estende aí a quarentena. E quando voltar, assim, eu, pessoalmente, né? Eu não mando meus filhos para a escola esse ano, porque a escola é um foco de contaminação muito grande. À medida do possível, a gente vai manter todo mundo em casa até o final do ano. Na verdade, assim, se o vírus naturalmente não houver uma mutação ou coisa do tipo e ele ficar mais brando, a única solução para isso é vacina, né? Sim. Então a gente vai ter que aguardar a vacina para resolver o problema de vez. Mas até Vacina, lá a gente vai estar... pelo que o pessoal fala, vai demorar acho que pelo menos mais uns 10 meses aí para ter. Assim, eu acho que só lá no meio do ano que vem, 2021, ou no início de 2022. Né? Então, assim, a gente não está falando só desse ano, a gente está falando também, talvez, do ano que vem também. E aí, quando voltar a rotina, o novo normal, né? A rotina normal, que vai ser o novo normal, não vai voltar como é hoje. Então, por exemplo, as escolas, elas não vão reabrir para a totalidade dos alunos, porque não vai ser possível. Vai abrir para 20% dos alunos vão poder estar dentro da escola, né, da sala de aula. A escola ela vai ter que pensar nessa rotina nova. E essa rotina nova, ela não vai excluir meios digitais para que ela possa... conviver com isso, né? Vai ter que saber manusear isso. Exato. Vai ter que ser híbrida. Meio presencial e meio à distância. E aí vai mudar a rotina também dos educadores, das escolas, dos alunos, dos pais, né? Que vão ter que absorver parte dessa carga da educação formal também. E aí é uma dificuldade, é uma adaptação para todo mundo, né? Mas e aí, cara? Me fala da sua plataforma agora, qual é o seu propósito, da onde surgiu essa ideia, né? Por quê? Porque sempre tem um gatilho, né, para surgir uma ideia como a sua, né? Conta aí. Planet Codes. A ideia inicial era levar o ensino de tecnologia, de robótica, de programação para as crianças. Então, essa era a ideia original. E a gente começou a fazer isso através das escolas e através da internet, fazendo isso online. Então, o propósito era esse. Então, quando veio a pandemia, no início do ano, cessou todo tipo de atividade escolar em relação a isso. A escola, ela parou de se preocupar com um diferencial no ensino dela. E ela passou a se preocupar com o básico do ensino dela, né? Então, esse foi o impacto que eu tive, de não conseguir mais desenvolver esse tipo de negócio através das parcerias com as escolas. Por outro lado, a procura pelo online, ela aumentou. A criança agora ela está em casa, ela precisa de atividade para fazer em casa. E aí os pais começaram a buscar alternativas. Vou fazer um cursinho daquilo outro. Então a venda do online aumentou. Eu comecei a perceber, né? E realmente a dificuldade que a escola, que o professor tinha, de se comunicar com o aluno, de organizar as atividades com o aluno e de realizar as aulas. Então, aí o pessoal começou a usar muito o WhatsApp, eu não tinha algo pronto, específico para atender essa necessidade. E aí foi a ideia da plataforma. Então, ela é uma sala de aula virtual, onde o professor ele tem uma série de recursos para se comunicar e passar as atividades para os alunos. Está dentro da plataforma da Planet Code, que é o Planet Code Classroom, sala de aula virtual. Lá, o professor ele pode criar uma sala de aula virtual, convidar os alunos lá dentro, pode convidar os pais também, para os pais poderem ver, para assistir e para poder ver todos os comunicados, todas as ações que estão ocorrendo. E lá o professor ele consegue passar as atividades. Quando ele passa as atividades, o aluno automaticamente ele é informado, o pai também é informado, ele recebe um e-mail, olha, essa é a agenda de aula. Amanhã, uma reunião virtual, uma aula virtual. E aí ele pode criar até reuniões virtuais como essa, com videoconferências para ele fazer
fazer a aula dele, né? E Então, tem capacidade de até X alunos? Então, a quantidade de aluno ele é ilimitada pela sala que ele cria, né? Então, ele cria uma sala, ele pode receber lá quantos alunos ele quiser. Eu consigo até demonstrar ela aqui para você, se você quiser dar uma olhada depois. Opa, aproveita, vamos lá. Vamos lá. Enquanto você está conectando aí... Isso é interessante, porque, na realidade, é uma ferramenta que ela pode ser usada para qualquer profissional da área de ensino. Então, um professor de inglês pode usar a plataforma para os seus alunos. Personal trainers agora que estão fazendo também aulas virtuais, né? Então, ele pode usar as atividades, os exercícios deles para os alunos, né? Toda atividade relacionada a ensino, que hoje as pessoas estão fazendo de forma remota, ela pode usar essa plataforma. Tem uma área de fórum também, que ele pode criar grupos de discussões para os alunos poderem desenvolverem determinado assunto, né? Troca de ideias, etc. Consegue ter as devolutivas, ele consegue programar as agendas de aulas. Eu vou fazer um login para mostrar, eu vou fazer como se eu fosse um professor, tá? Então, o professor ele vai ter na plataforma a opção de criar a sala de aula virtual. Então, esse professor, ele tem a opção de colocar grupos públicos ou privados, né? Então, é sala de aula pública ou privada. Quando é uma sala de aula pública, a pessoa que entra no site, ela vai poder ver o que está se passando lá dentro. Quando você for entrar lá na plataforma, você só vai ver as salas públicas, tá? Então, esse professor aqui, ele criou 2 salas de aula. Então, eu vou pegar aqui. Ele pode criar quantas salas ele quiser, tá? E a escola, ela pode criar um acesso corporativo aqui dentro. E a escola, dentro dela, você consegue, dentro desse grupo, criar subgrupo de sala de aula com outras salas de aula, ou pode ser um subgrupo, uma sala reservada só, por exemplo, aos professores, aos coordenadores. E lá dentro, eles estarem discutindo coisas referentes à atividade deles. Então, aqui é uma sala de aula que o professor cria, e aqui ele começa a se comunicar com os alunos. Então, ele vai passar, por exemplo, atividades para o dia 10 de junho, né? Livro tal. Então, aqui ele passou um comunicado. Passou esse comunicado, o aluno ele vai receber um e-mail automaticamente. Ele recebe um e-mail sobre isso que ele passou. E aí ele já começa a se programar, tá? E aí o professor, ele pode passar aqui, ele pode passar outros tipos de documento, ou ele pode passar informações, colocar imagens, ele pode colocar documentos. Então, eu tenho uma área de documentos aqui, que ele consegue compartilhar com a sala de aula arquivos. Então, por exemplo, ele vai passar um conteúdo, esse conteúdo pode estar em PDF, é uma matéria, é um artigo específico que o aluno precisa estudar, né? São folhas que o aluno precisa resolver exercício. Então, ele vai subindo nessa área de documentos. E aí ele vai comunicando o que os alunos precisam fazer. Você tem todo um plano, que ele vai construir um plano de aula aí. Exato. Então, por exemplo, ele subiu o documento aqui aos alunos. Olha, o documento, o exercício está disponível na área de documentos. É um exercício que vocês precisam preencher para o dia tal. Que ele pode se comunicar com os alunos, passar as atividades. O aluno também, ele responde, né? E ele pode, por exemplo, audiovisuais, ele pode subir um arquivo, ele pode passar, por exemplo, um link aqui, um vídeo do YouTube. Podia ser um resumo de uma aula, um tema que o professor queira tratar. Passar conteúdo para os alunos. Outras coisas também que ele consegue fazer, criar agenda com os alunos. Então, aqui em eventos, ele vai criar as atividades, tá? Então, aqui, olha, tem aula tal dia, então ele cria uma agenda aqui. O aluno ele recebe, né? Ele fala assim, olha, o professor ele começa a ter controle também. Quais são os alunos que marcaram presença? E aí o professor ele consegue controlar se todos os alunos realmente viram aquele comunicado e sabem sobre aquela agenda, né? E aí ele consegue tomar ações que sejam presentes. A ideia é essa plataforma, ela poder ser usada em todo tipo de ensino, tá? Não só no ensino fundamental, infantil, mas, por exemplo, com profissionais liberais, autônomos, universidades. Então, aqui a gente tem uma sessão de discussões. Você pode querer colocar um tema para discussão, para debate. E aí tem uma parte de gamificação bem interessante, porque assim, toda a plataforma ela é gamificada também. Então, o aluno ele recebe recompensa, que ele participa, ele ganha uma pontuação. Quando ele responde a uma discussão, ele ganha outra pontuação. Quando ele participa de uma conferência, ele ganha uma pontuação. E aí é legal, porque aí o professor ele consegue medir o desenvolvimento também do aluno em relação às atividades, né, através de um ranking ou coisa do tipo.
E ele pode usar isso como uma forma de avaliação, né? Também, de melhoria, né? Quanto mais o aluno usa a plataforma, mais ele está interagindo com o professor, mais ele está aprendendo, né? Mais ele está recebendo o conteúdo que o professor quer passar. E para o professor, o contrário. E existe também a contrapartida, ou seja, o pessoal consegue avaliar se o professor... Tudo é gamificado, inclusive o professor. Todo mundo ganha pontuação pela interação. E tem também a conferência. Então, a conferência é como se fosse o Zoom da plataforma. Ele pode fazer conferências individuais, colocando o nome do aluno aqui, e aí ele faz 1 para 1, ou para a sala inteira. Então, aqui, está usando a outra câmera. Ele pode compartilhar a tela dele, ele tem a parte de chat, então é uma ferramenta que ele pode fazer a aula dele online também, integrada na plataforma. E ele pode gravar essa aula também e disponibilizar ela para os alunos assistirem depois, ou subir no YouTube, passar o link para os alunos. Ele não precisa instalar nada, não precisa baixar nada, ele só precisa acessar o site, e dentro do site ele tem acesso a todas essas ferramentas. E funciona também no celular. Exato, ela é responsiva, ela vai abrir no celular. Muito então, bem, parabéns, viu, cara? Muito bom. E quando que você vai... a ideia de lançar a plataforma oficialmente? Ela está lá já disponível no nosso site, né? Qualquer um pode ir lá e usar a nossa versão beta. E semana que vem a gente está lançando. Ainda não tem o dia exato, mas a gente vai começar a lançar as campanhas de divulgação. Vai estar ajudando muito o problema que a gente está passando hoje, né? De educação, de estrutura, né, de como educar, ou de um ambiente mais adequado para gerir educação, até mais, né? Tô vendo que é uma plataforma muito mais poderosa, não é só para o mundo da educação. A escola, ela pode preparar um curso para um aluno assistir em EAD, sem depender do professor ali ao vivo, passando coisas para ela. Então, eu tenho uma loja virtual, poderia ser capacitação do professor para aulas EAD, por exemplo, né? Então, é uma plataforma EAD também integrada a essa plataforma de ensino. Eu acho que é muito completinho, hein, cara? Parabéns aí. Legal, Tobias, obrigado. Vai resolver um problemaço, né? E aí, de novo, né, faço convite para você experimentar e ver como, de repente, você poderia usar nas suas atividades, outras áreas que usam o conhecimento, né, como base do seu negócio, né? Eu acho interessante, cara. Ainda mais atualmente que eu estou nessa pegada de fazer mentorias e levar conteúdo, né, para a turma. Eu tenho um blogzinho que eu coloco toda essa documentação lá. De repente a gente pode botar aí também e divulgar mais. Acho que é legal. Interessante. Eu tô pensando já aqui, ó. Acho que é legal e legal também para ajudar essas escolas a melhorar, né, a forma de conduzir essa parte de treinamento, educação, né, conhecimento. Acho que vai ser a próxima pegada, vai ser compartilhar o conhecimento de uma forma mais empática, fácil, né, que esteja disponível para todo mundo, né? Isso é bacana. A ideia, assim, e não é um problema só no Brasil, né? Em Portugal também tem uma grande oportunidade, que isso é uma necessidade grande, essa interação na educação, fazendo uma inclusão mais digital. E você vê, né, que é engraçado, que essa é um negócio mais abrangente do que o original, né? Possibilidades dentro dessa plataforma. E aí, Tobias, assim, a ideia, né, fazer esse lançamento semana que vem, e aí eu vou usar os canais digitais, né, LinkedIn principalmente, fazer webinários, convidar os professores para fazer uma demonstração, né, mais ou menos como... Você já testou ela com alguma instituição assim, ou não? Então, eu vou testar com 2, e a ideia é fazer esse lançamento e ter o feedback dos usuários, né? Então, o que eu quero fazer? Uma sala de aula gratuita. Pode ir lá e criar uma sala de aula e usar. Precisou de mais de uma sala de aula, aí vai ter um plano de pagamento. Você vai vender, tipo, via assinatura ou as a service? Então, a ideia é assinatura. Estava pensando em assinatura. Então, ele assina, aí vai lá um aninho, aí paga um X. E aí ele pode criar até tantas salas de aula. Então, a escola ela pode controlar quais as salas de aula que ela tem, o que está acontecendo em cada uma das salas de aula.
avaliar o professor, como você falou. Então, a escola ela consegue avaliar até o nível de ensino que ela está provendo para os seus alunos, olhando as atividades que os professores estão passando. Não só para as salas de aula, mas para questões internas dela mesmo. Ali, ela pode estar passando, compartilhando, discutindo conteúdo educacional com os professores, né? Pode ser uma sala de aula, uma sala virtual só para discussão com professores ou coisa do tipo. Então, a inteligência artificial dentro dele... Nesse sentido, não tem nada. Então, o primeiro passo é essa plataforma. E aí tem algumas evolutivas que eu já estou pensando aqui em colocar dentro da plataforma, mas aí numa segunda etapa. E aí, assim, até pensando nos seus negócios de investimento, nos seus parceiros, né? Eu acho que é uma coisa que tem muito mais apelo do que o negócio anterior. É uma plataforma, né? Não tem uma possibilidade de escalar isso aí de uma forma bem melhor. O outro é um pouco mais limitado a um curso, as possibilidades da plataforma crescer, né? Com ela e usar em diversos segmentos, não só numa educação, mas também em tudo que é consultivo, essas coisas, de repente pode ser interessante. Sim, sim. O outro era bem nichado, né? Era um público bem específico. Isso aqui não. Isso aqui, universidade, professor de inglês, professor autônomo, de qualquer coisa, né? Todo mundo que tenha conteúdo e queira reservar e querer pegar o seu conteúdo e disseminar, fazer uma conferência, eu acho que é legal. E compartilhamento de conhecimento. Isso é legal. E assim, não tem, pelo menos o que eu pesquisei, ninguém fazendo isso. Tem esse diferencial de ser uma coisa integrada. Tem outras coisas que a gente quer fazer, que eu quero fazer para melhorar a plataforma, são evolutivas. Também integrado, para ficar algo realmente diferente e com uma barreira de entrada financeira menor. A ideia Eu acho que, cara, você está num caminho agora bacana aí de fazer. Acho que fica até mais... Não sei se você já tem investidor em cima disso aí ou não. Não, né? Não. Por enquanto tá na raça aí, né? Exato. Mas é legal, cara. Puta, parabéns aí mais uma vez pela iniciativa. Acho que pela iniciativa, né, para tentar resolver esse problema que a gente tem hoje. Tem vários recursos interessantes e pensados e que agora e depois vai escalando, vai melhorando, né? Com os parabéns. Resiliência, né? Porque para fazer isso não é fácil, né? Você já vem perseguindo faz um tempinho e agora surgiu a necessidade. Acho que a necessidade tá aí, de repente é o momento, a oportunidade de realmente o negócio acontecer com mais firme, mais forte, cara. É a coisa aproveitar e fazer. E aí, cara, agora pensando, como você acha que a gente vai sair dessa? A gente vai sair pior do que entramos, melhor do que entramos? O que espera a próxima curva nossa? Qual que é a sua visão de futuro aí? Como que vai ser? De uma forma geral, né, como cidadão brasileiro e tal, eu espero que todo esse problema da pandemia virasse algo como virou a Copa do Mundo, né? Antes da Copa do Mundo, o que a gente tinha? Estádios capengas, né? Uma organização capenga. Agora veio esse problema de saúde. E a gente estava tratando a saúde de uma forma meio capenga, meio largada. Agora se viu que precisa construir mais UTIs para a população, né? Dar um atendimento melhor, criar mais hospitais, mudar a questão sanitária, inclusive, a distribuição de renda. Né? Se é a corrupção que trouxe os estádios. A corrupção tem que eliminar, né? O que eu espero é que a área de saúde ela seja melhor aparelhada. Não sei se vai acontecer, mas é uma oportunidade, seria uma ótima oportunidade de rever tudo isso, né? Uma organização pandêmica melhor. Né? A gente não sabe quando vai acontecer isso de novo. Pode ser daqui a 100 anos, mas pode ser daqui a 2 anos, ou já vir uma logo na sequência, a gente não sabe, daqui a 10, né? Precisa ter estrutura social, precisa ter um plano, então a questão da distribuição de renda é um fator determinante, né? Porque você vê quem está morrendo mais é a população mais carente, que não tem acesso ao hospital, que vive em favelas, todo mundo amontoado, o cara que não consegue ficar um mês sem trabalhar, senão ele morre de fome, você não tem um plano econômico, social para sustentar essas pessoas. Na verdade, você não tem nada, né? E assim, essa era a minha esperança, né? Que não vai acontecer nada disso, porque meio que não estão dando muita atenção para esse tipo de coisa. Estão colocando as pessoas nas trincheiras, né? Vai trabalhar e se tiver que morrer, morreu, mas o país não pode parar. É o recado que a gente vê. E a falta de informação, a falta de consciência do cidadão mais comum, mais pobre, faz com que ele não importância e gravidade para a situação, né?
E aí o cara ignora tudo isso. Que tem muito sinal bem contraditórios, né? Um fala que abre, outro fala que fecha, outro fala que é AB. Então, acho que gera muito descredibilidade, né, cara? Então, isso é terrível, né, cara? Não tem uma informação central, não tem uma coordenação central, isso é muito mal. Mas eu acho que, apesar de tudo isso, a população está sobrevivendo dentro das possibilidades, está se virando bem, né? Eu também espero com boas lições aprendidas de tudo isso, né? Principalmente, viu que tem problemas que possam resolver, inclusive as próximas pandemias, por exemplo, em educação, a gente precisa melhorar muito a informação, a educação, a inclusão das pessoas no mundo digital. Isso vai ajudar bastante, porque democratiza a informação, traz informações. Então, isso faz com que as pessoas melhorem o seu nível de vida, a parte sanitária melhora quando a pessoa tem informações, quando começa a estudar, quando começa a perceber. Então, e hoje a informação está aí, está lá no mundo digital. Acho que é questão de organizar e dar oportunidades para as pessoas chegarem até lá. E é uma questão de agora fazer a inclusão dessas pessoas nesse mundo, né? Porque não é só dar um celular, não é só dar um computador, não é só dar se valorizar também em termos de cultura, de relacionamento, de integração com pessoas que possam trazer inspirações e trazer coisas que modifiquem, né? Impactem as pessoas e socialmente também. E pessoas como você, cara, tá dando a oportunidade das pessoas descobrirem e popularizando e democratizando cada vez mais esse tipo de coisa. É uma grande oportunidade. A ideia é ajudar de alguma forma, né? E essa é a forma que eu encontrei de tentar resolver esses problemas aí na área de educação. Eu acho legal, cara, a gente tá numa mudança de era, né? Saindo do mundo analógico, do mundo digital, ou sei lá eu, né? Com a pandemia junto, né? E a gente tá numa grande mudança de era aí, tiveram a experiência que você e você estão construindo essa era. Isso é legal, a gente tem o privilégio de estar passando por isso e a gente não tá passando despercebido, você tá passando e construindo coisas e modificando, construindo a nova era. Parabenizo você por isso. Malucos que querem transformar, mudar o status quo e estão transformando, né? Eu acho que a gente vai sair melhor do que nós entramos nessa pandemia. Tem muita coisa mudando. Forma de trabalhar, forma de conviver, forma de ver o mundo, né? Isso, realmente, a gente vai ter outra percepção. E vamos ver se a gente consegue implementar isso de uma forma regular daqui para frente, né? Que não seja algo só passageiro, né? Que seja algo que traga benefícios. Eu estou vendo, minha esposa, ela trabalha em uma organização, ela está fazendo home office, eles estão se adaptando a essa nova situação. A empresa está tendo benefícios e está olhando e está vendo os impactos negativos em relação a esse tipo de atividade também, mas eles estão tratando esses assuntos. Uma questão muito, muito, muito importante que eles colocam é o tratamento emocional e psicológico dos colaboradores, onde tem programas relativos a isso. Eles fazem sessões individuais em grupo regularmente com o pessoal remoto, de forma remota, para manter o pessoal motivado, para manter o pessoal produtivo, mesmo em casa, né? Porque a maioria das pessoas não tinha essa experiência de trabalhar em casa e não tinha essa organização familiar, né? Principalmente para quem tem filho. Quando você tem filho, piora tudo, porque você tem que fazer tudo no mesmo ambiente, ali na mesma casa, e às vezes não tem pessoas suficientes, né, para tomar conta. Você tem que trabalhar e olhar o filho ao mesmo tempo. A concorrência interna fica maior, né? A concorrência de atenção, até de conexão, né? Estou na escola, tem que repartir conexão com esposa, filhos, né? Então é engraçado, né? Um novo comportamento que está aparecendo, né? Exato. Então eu acho que as empresas, elas vão começar a trabalhar de uma forma diferente daqui para frente, mesmo depois que a pandemia acabe. Elas vão ver os benefícios que isso vai trazer e vão começar a adotar, né? As ações institucionais, a organização e a forma como ela lida com o colaborador vai ser diferente também. É isso aí, cara. Obrigado pela atenção, por esse café digital.
Foi um Legal, papo Tobias. super bacana, cara. Parabéns pela iniciativa, pela garra, resiliência e eu acho que vai dar resultados, já está dando resultado, né? Então, parabéns aí. Mantenha assim e tamo junto nessa briga aí. Obrigado pela família aí por ter disponibilizado esse tempo aí com a gente aqui para falar nesse café. Agradece a família por isso aí também. Tamo junto aí. Até o próximo aí. Joia, Tobias. Obrigado de novo. Sempre bom conversar com você, rever os amigos. Obrigado pelo espaço aqui, pela oportunidade. Joia, Tobias. Tchau, tchau. Tchau.